Jorge aqui, Damasceno da Siemens, faço parte da engenharia de aplicação, como aí o Paulo já me apresentou. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre o uso do Digital Twin, né, nos testes de tanto de fábrica quanto de comissionamento e em outras funções aí que a gente tem para o Digital Twin. Bom, uma introdução rápida, né, sobre o tema. O Digital Twin é uma representação virtual do dispositivo físico ou processo utilizado para otimizar e predizer o seu comportamento. Então, não é uma exclusividade do setor de potência, a gente já tem Digital Twins aí para a indústria há muitos anos, e a gente já utiliza o setor de potência já para fazer as modelagens, né, para planejar e operar, a gente modela o sistema e já era aí um gêmeo digital do sistema de potência, né, que a gente utilizava cenários de aplicação de faltas e estudar o comportamento. Então, agora tem o Digital Twin do equipamento de proteção também, né, do dispositivo que é o relé, para ajudar aí na implantação e na manutenção. Então, como que o Digital Twin do dispositivo de proteção pode ajudar aí a gente na implantação, né? O principal objetivo é economizar tempo e recurso, né? Como, né? Então, a gente vai conseguir aí testar as configurações do relé e pré-testar elas antes mesmo de a gente ter o equipamento, tá? Eu sou de engenheiro de aplicação e eu vejo um benefício grande disso, principalmente assim, falando agora como fornecedor de dispositivo, né, da Siemens, que é o Ciprotec 5, é um dispositivo muito flexível, né? Então, a gente modelar ele tem lá os seus desafios, né? Então, a gente poder testar essa configuração antes mesmo de comprar o dispositivo, né, aquilo que você idealizou, colocar ele em prática antes mesmo de executar a compra, que é demorada, e, né, depois, se tiver faltando algum detalhezinho, vai ser trabalhoso, a gente consegue simular isso, tá? A gente tem possibilidade de testar lógica, GUSE, replicar sinal de oscilografia, para identificar problemas aí de forma mais rápida, né? E até mesmo os testes em malha fechada, que nós vamos ver aí mais à frente como eles funcionam. Inclusive teste de integração com software externos através do uso de VPN. Então, eu consigo interagir aí com, por exemplo, um IHM, né? Pode ser o SAG ou qualquer IHM que seja, com o Digital Twin via MMS, por exemplo, ou outro protocolo Ethernet que seja, né? Então, são várias aí as possibilidades que a gente tem para conseguir utilizar o Digital Twin. Então, alguns cenários aqui que a gente tem para poder aplicar, tá? Então, um dos cenários que a gente vem aplicando muito é o teste do SCADA, né? O que que acontece geralmente, né? A gente tem lá o engenheiro de proteção, os testes de proteção ultimamente tem levado bem mais tempo do que os testes com o IHM do SCADA, que basicamente é subponto. Mas aí a gente tem lá que o pessoal, o engenheiro de escada, precisa acompanhar o teste de proteção para ele aguardar aqueles subida de pontos enquanto elas vão acontecendo. E muitas vezes aquilo não é otimizado, né? Então o recurso às vezes fica ali aguardando uma subida de ponto. Às vezes ele consegue encaixar uma outra atividade, mas não é tão eficiente assim. Então a gente consegue hoje testar o escada sem que tenha lá o relé, sem que o engenheiro de proteção esteja lá fazendo os testes com o relé propriamente dito. O pessoal do SCADA consegue simular o dispositivo, conectar o SCADA via um VPN e aí fazer a subida de pontos daquele dispositivo virtual, com, claro, todas as configurações, as mesmas configurações que estariam no dispositivo físico. E a gente consegue fazer testes de GUSE. Então, se a gente tem lá, se a gente criou o nosso projeto, criou os GUSes e quer ter certeza que a configuração dos GUSes que a gente criou está funcionando corretamente, a gente consegue simular esses GUS, esses dispositivos, e nessa simulação existe, claro, a rede simulada também. Então, os dispositivos estão conectados em rede e a troca de GUS vai acontecer. Inclusive, pode ser feita uma VPN e uma troca de GUS entre um dispositivo virtual e um dispositivo real. Tá? Eu consigo colocar o dispositivo virtual em um switch que ele vai se conectar aí com os outros dispositivos físicos reais.
A gente também tem possibilidade aqui ainda da coleta de oscilografia, pode ser testada também, né, com o Digital Twin. Uma automação que seja, se você tem um dispositivo lá, no nosso caso a gente utiliza o CICA-PAS ou o A8000, né, que são os equipamentos que a gente tem, mas a gente sabe, existem vários outros dispositivos que fazem lógica de automação, também podem interagir via VPN com o Digital Twin. Também é possível testar a interface de proteção, né? A gente tem dispositivos aí de linha, né, que se conectam uns com os outros, né? A gente tem o terminal remoto da linha se comunicando, e essa comunicação, quando a gente simula os dois dispositivos, ela também é simulada. Então, se a gente tem o envio, por exemplo, do sinal de teleproteção, ou a funcionalidade de diferencial de linha, todas essas funções também podem ser testadas, e a configuração desses canais de teleproteção também podem ser testadas. Até mesmo os requisitos aí de cibersegurança podem ser testados também, como role-based controle de acesso por controle de usuário e alguns outros requisitos aí de cibersegurança podem ser testados através de uma conexão via VPN. E qual que é o fluxo aí quando a gente está fazendo, como que pode ajudar no fluxo completo aí, né? Então, você tem lá o software de simulação, você calcula os ajustes de proteção utilizando o software de simulação, né? Avalia ali se eles estão ok, e exporta essa configuração para configurar o relé. Então, uma vez que a gente configura lá o relé, nossa engenharia, nosso software de engenharia, que é o DIGS, nesse caso, né? Tendo ele configurado, e aí entra o Digital Twin. Como que funciona? Então, o meu software de simulação também pode simular o cenário, certo? Eu vou aplicar as faltas, esse software vai exportar os arquivos no formato CONTRADE, né? Para que eu possa simular. Antigamente a gente simulava o CONTRADE com a caixa, né? Por exemplo, num teste ponto a ponto. Agora a gente pode pegar esse CONTRADE e rodar ele no Digital Twin para ver como que o relé vai se comportar para aquele ajuste que foi calculado. Então, às vezes, no cálculo tudo parece bom, mas na hora de implementar pode, às vezes, precisar de algum ajuste. Então, a gente já consegue descobrir isso antes mesmo de implementar num relé físico. Então, eu tenho lá as configurações, os firmwares, as comunicações entre os relés que envolvem essa parametrização, e eu consigo simular e testar tudo isso no ambiente virtual, né? Então, eu tenho o comportamento específico daqueles ajustes para esse meu firmware, né? Para esse fabricante, no caso que seria o Digital Twin da Siemens, eu consigo entender como que aqueles ajustes vão se comportar no meu dispositivo, tá? Então, eu posso fazer uma avaliação de desempenho, aprovar aí uma versão de firmware, vamos supor que eu testei numa versão e aquela apresentou um comportamento que eu não desejado, posso trocar o firmware e ver como que vai se comportar, né? Então, uma redução de esforço, porque eu não preciso montar tudo isso numa bancada para fazer esses testes. E se tudo correu bem, tá ok. Se você detectou algum problema, aí a gente pode, né, pode ter um problema em intertravamento, em ciclo de religamento, uma detecção de enrush, problema de teleproteção. Então, isso tudo a gente volta lá para a engenharia do DIGS, faz as correções, se precisar, corrige ali também alguma parte do estudo, e aí sim, então você testou todo o ciclo completo com um estudo de seletividade, sem que você tenha que montar aí uma bancada para tudo isso acontecer. Alguns exemplos práticos aqui que a gente já utilizou, tá? A gente fez um teste de load shedding para média tensão, né? Às vezes a gente utiliza, tem muito aplicação para load shedding, então como que dá para fazer, né? A gente tem lá os relés geralmente ficam nos cubículos, né? Então a gente nem sempre tem acesso a eles. Eles são montados e são enviados para campo, muitas vezes com uma configuração básica. E em campo é que eles são finalmente testados, né? Então o pessoal que faz a parte da automação não tem acesso a esses relés de primeira mão. Então o que que ele pode fazer? Ele pode pegar as configurações dos relés, simular esses relés no ambiente virtual. A gente tem aí, claro, depende do tamanho desse load shedding, tá?
Hoje, a maior licença que a gente possui comercial, ela permite 20 IEDs, tá? Mas se caso for até os 20 EDs, eu consigo simulá-los e interagir essa unidade de controle com esses relés virtuais para saber se as minhas lógicas de controle vão reagir da forma esperada e executar aí o load shedding da forma esperada, tá? É claro que dentro da ferramenta a gente consegue simular é, as correntes tensões e também as posições de equipamentos, tá? Por isso que a gente consegue fazer esse tipo de teste. Ao mesmo tempo que eu conecto aqui o dispositivo com a unidade de controle, eu também conecto um IHM e consigo testar, além dos GUIs, os IMMS reportados para a minha IHM. Um outro teste que vem sendo muito utilizado aqui, né, para o caso de uma expansão ou mesmo de um TAF escalonado, onde eu tenho que mandar parcialmente meus painéis para campo, né? Então, eu tenho ali uma parte dos meus dispositivos simuladas, que é a parte que eu não tenho disponível lá na minha plataforma de teste, e uma parte dos dispositivos ali que eu estou testando ali na minha frente, comunicando com essa parte simulada. Então, vamos que eu estou fazendo um vão de linha disjuntor e meio, eu preciso da informação do vão central, então eu consigo simular ali o vão central, ou seja, um barra dupla quatro chaves, eu preciso da informação do TIE, por exemplo, para fazer os meus intertravamentos, ou a chave de transferência, ou até mesmo o teste de religamento do vão de transferência, eu consigo, se for tudo GUSE, né, eu consigo simular lá esses dispositivos que eu não tenho para interagir com a parte nova que eu vou implementar e que está ali na minha plataforma de teste. Um teste que vem sendo muito utilizado por nós. Tem também aí o teste que o Paulo vai falar logo em seguida, o Paulo Júnior, né? Que são os testes em malha fechada, também muito interessantes, tá? A gente usou aqui, no caso, já fez até um webinar sobre isso com o PS Simul. Então, a gente tem ali o ambiente modelado, né? E principalmente, assim, para proteção de linha, isso é muito legal, que a gente consegue simular o evento e simultaneamente nos dois terminais e ver ali como que vai se comportar os dois terminais ao mesmo tempo, com um religamento acontecendo, né? Uma falta persistente, enfim, vários cenários e bem interessantes aí com o teste de malha fechada. E vamos ver isso logo com o Paulo. Então, finalmente aí, as economias que a gente tem, né? A gente não precisa de logística para mobilizar aí os dispositivos que a gente precisa, ou esperar a produção de painéis para descobrir que vai ter um problema, né? E atrapalhar o nosso cronograma. Não precisa fazer instalação temporária de fiação, né? Normalmente a gente vai ter que gigar todos os painéis e uma coisa complicada e demorada. E não precisa de nenhum hardware adicional no Digital Twin, né? A gente consegue, tem as gigas de testes virtuais lá dentro dele, que a gente consegue simular posição de equipamento, forçar a entrada digital, enfim. A gente faz aqui as conexões virtuais, né? Por exemplo, se eu estou com vários dispositivos e eles interagem entre eles, eu faço as minhas conexões, uma saída digital de um dispositivo com uma entrada digital de um outro, e assim por diante. Então, eu tenho condições de criar as interações lá dentro do meu Digital Twin para que eu consiga simular uma plataforma complexa e completa. É, Em termos de custo, né, a gente sabe que quanto mais tarde você detecta um problema, mais custoso é para você e mais trabalhoso. Vai atrapalhar cronograma, vai atrapalhar a entrega de painel, vai atrapalhar a energização, né? E ela é mais cara, porque às vezes envolve coisas que você já replicou, né? Então, no TAF você tem um certo custo, no TAC, então o custo é muito maior, que equipe mobilizada, né? E a gente sabe que no TAC os custos são bem maiores, né? Periculosidade, enfim, e também é, questão de equipe em campo é longe de casa, o que também não é agradável para ninguém. Então a gente tenta com o Digital Twin manter as modificações, né, as correções bem no começo. Correções
muitas vezes acontecem, né? Às vezes por erro humano, somos todos humanos e também cometemos erro. E quanto antes a gente detectar esse problema, menos custoso e menos trabalhoso é para a gente resolver. Então, o Digital Twin faz com que a gente consiga detectar o problema antes mesmo de a gente ter um painel construído no TAF. Então, a gente faz aí primeiros esclarecimentos via demo, validação antecipada durante o processo de pré-venda, né? Como eu já falei, eu mesmo sou engenheiro de aplicação, uso muito esse benefício do Digital Twin, então consigo simular as condições que eu gostaria que eu apresentar para o cliente, né? Então, isso traz aí um momento de satisfação, eu entendo, tá? Porque conforme a gente traz um projeto de mais qualidade, principalmente para um TAC, né, a gente não vai apresentar defeitos ali, a gente já traz o que consegue mostrar na etapa de parametrização, apresentar aquilo, às vezes fazer uma reunião prévia com o cliente, apresentar aquilo, para quando chegar no TAC não acontecer nada inesperado. Então, custo reduzido com mudança, enfim, uma verificação final mais rápida. Então, isso daqui é um exemplo de como pode ser a redução de custo, tá? Esse exemplo foi calculado em cima de parecido com o do load shedding lá, mas foi utilizado aqui um projeto de média tensão que utilizava lógica de seletividade lógica, né? Então, eram vários painéis. Então, normalmente a seletividade lógica era testada em campo, porque esses painéis de média não eram testados aqui, eles eram enviados para campo. Então, toda a parte de teste era feita em campo, então tinha um custo mais alto. Então, a gente consegue trazer todos esses testes virtualmente, então a configuração de teste não precisava mais montar a bancada. A mão de obra de TAC continua a mesma, porque, embora feito de forma digital, ela precisa do engenheiro para acompanhar esse teste, ou para realizar esse teste, mas o custo de viagem, né, o custo remoto, foi reduzido drasticamente. Então, foi calculado que a economia de custo de engenharia foi de 30%, de custo de HH. Acho que é isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado e à vontade para entrar em contato.